Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa temporada de 2024 do Bate-Papo Josué Coimbra. Estou muito feliz em estar iniciando uma nova temporada aqui com todos vocês. O ano passado foi um grande sucesso. Graças a Deus, nós estamos crescendo cada vez mais. Hoje, inclusive, saiu um artigo meu no site da Gazeta Regional. Dá uma passada lá depois e confira. Tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje, o nosso primeiro programa, eu trouxe um convidado muito especial. É uma pessoa que eu admiro muito, fiquei muito feliz quando eu o conheci, e eu já o admirava, já gostava do trabalho dele, inclusive eu já até comentei com ele certa vez, eu comecei a fazer os meus estudos de análise técnica, de mini dólar e mini índice, porque eu via ele fazendo os estudos dele, gostava e acompanhava o trabalho dele, e os meus estudos sempre batiam com os dele. Nosso querido de hoje é o Pedro Gaudi, analista da corretora, aliás, da Mirai Corretora. Pedro, se apresenta um pouquinho aí para a gente. Ok, José, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos aí do outro lado da telinha. Bom, meu nome é Pedro Gaudi, sou analista de investimento há muito tempo, tenho mais de 40 anos em mercado financeiro, já passei por grandes casas aí no mercado, né? Banco Real, Banco Real, ABN AMRO, e agora eu estou aqui na Mirai Asset Brasil, uma corretora de valores. Eu sou analista de investimento, com CNPI e coordenador da área. Que legal, bom saber. Vamos lá, vamos começar a conversar então. Pedro, a Alemanha entrou em recessão técnica no último trimestre e ela não tem passado por bons momentos ultimamente. Você acredita que essa crise, e aliás, essa recessão técnica da Alemanha, ela acaba se expandindo para a Europa porque a Alemanha é o motor europeu, né? Você acredita que esse problema deles possa respingar aqui na nossa economia? Não, na Europa a situação eu não vejo a recessão de uma forma dramática. Eu vejo assim uma desaceleração que pode até acontecer nos Estados Unidos. Mas, assim, essa questão da recessão técnica na Alemanha é porque realmente o juros já está muito alto, que é o mesmo problema nos Estados Unidos, é o mesmo problema nosso. A gente sai na frente com corte de juros. A inflação está começando a se normalizar e lá na Europa a gente imagina que vai começar o corte de juros lá para junho e julho, né? E até lá a gente vai ter que aguardar os indicadores econômicos, tanto nos Estados Unidos como aqui, como na Europa, na Alemanha, enfim, para a gente começar a ter um sentimento um pouco mais apurado de como vem a retomada aí para o mundo. Isso é muito importante. Para todo lado que você olhar, a gente tem problema, seja guerra no Oriente Médio, guerra Rússia, Ucrânia. Então isso tudo tem que ser acompanhado. Isso gera volatilidade. Entendi. E dentro dessa coisa do cenário internacional, a China também tem aquele problema do setor imobiliário deles. E os Estados Unidos têm enfrentado um grande problema de liderança. Você acredita que existe uma maneira de nós aqui no Brasil passarmos incólumes por esse período difícil que está acontecendo na falta de liderança norte-americana e a China com essa questão do setor imobiliário? Qual que é a sua visão para isso? Bom, a China, o governo tem que criar mais estímulos para a economia. Realmente, aquilo lá, a parte habitacional lá é uma pedra no sapato enorme. Mas a China é muito grande, ela tem uma população enorme, né? Então, assim, se ele criar estímulos lá, a China atravessa essa fase, né? O PIB lá cresceu 5,2%, não é aquele crescimento de 10%, mas ele está crescendo sobre uma base muito maior. Então, assim, crescer 5,2% para a China é maravilhoso. Ela tem que administrar essa questão do imobiliário, criando mais estímulos, né? Ela é muito grande, ela é a maior indústria siderúrgica do mundo, ela consome 1,2 bilhão de toneladas de minério de ferro, ela tem uma indústria automobilística muito forte, né? Também. Ela é muito grande, né? Então, assim, depende muito da administração do governo. O problema é que a gente não confia muito nos dados que são divulgados lá, né? Esse é o detalhe. Agora, o resto do mundo vai se ajustando, né? Aqui no Brasil, a gente está vivendo um péssimo momento para a Bolsa de Valores.
o fluxo de investidor estrangeiro está revertendo, eles estão tirando muito dinheiro daqui para aproveitar a taxa da Treasury lá que se imagina que o começo de corte de juros dos Estados Unidos, que a grande maioria esperava em março, agora pula para maio, né? Então precisamos aguardar os indicadores econômicos de todas as partes. E aqui, o que tem pegado muito é o risco fiscal, né? Isso é um ponto perigoso. Mas a China vai se recuperar. Né? E para o Brasil é importante, porque ela é uma grande parceira nossa. Né? Sim. E falando em Brasil, o ministro Fernando Haddad está trabalhando em um projeto que visa limitar a volatilidade do dólar. Como que você enxerga isso? Seria uma espécie de banda cambial? Qual que é o seu olhar dentro desse projeto? É mais uma coisa estranha que está vindo desse governo. Porque você travar a moeda não tem muito sentido, né? Eu acho que a tendência do dólar é ele ficar por aí, né? 5,90, né? Abaixo disso também não sei se travar, eu acho que seria uma coisa muito errada, né? Porque você trava, né? Tudo, né? Comércio internacional, de repente o ponto que ele trava não é bom para um, não é bom para o outro, então vira uma bagunça. Eu não acredito que vai ter isso, não. Entendi. E dentro do cenário macro, a gente tem uma possível troca de presidente lá nos Estados Unidos. O Trump ele vem performando bem nas primárias no Partido Republicano. E como você acha, qual a sua visão para o dólar no longo prazo? Olha, todas as projeções que a gente vê, ele fica nessa faixa aí, 5,90, R$6. A gente até falando que ele vai cair um pouco mais esse começo de ano. Mas assim, se a gente olhava assim, um período mais longo, ele deve ficar por aí, não deve ter grandes oscilações no fechamento anual. Entendi. E o nosso PIB aqui, falando de casa, qual a sua expectativa de crescimento do PIB brasileiro para esse ano? Então, o PIB, o Brasil não tem histórico de ter PIB forte por uma série de erros do passado, estruturas, mas o PIB, se ele crescer 3%, tá ótimo. Mas ele vai ser lá entre 2, 2,5, até 3. 3 eu não acredito que venha, não. Vai ficar por aí. Entendi. E outra coisa, nós terminamos o ano, aliás, o governo espera terminar esse ano com uma taxa Selic em 9,75%. Por outro lado, a nossa questão fiscal, ela não é muito boa. O mundo se tornando um barril de pólvora. Será que é espaço? Será que a gente consegue chegar nessa meta até o final do ano? Olha, as projeções falam em 9% no final desse ano. Eu imagino que entre 8,5 e 9 seria bom chegar no final do ano com isso. Seria excelente, mas não sei se com esse lado fiscal aí meio perigoso, se o Banco Central tenha que tirar o pé, né? Sim. E vai trocar o presidente do Banco Central esse ano também, né? Vai. Isso já está dado. É o Galípolo, né, que vai ficar no lugar dele, provavelmente. Como que o mercado enxerga o Galípolo? Olha, ele teve até aqui na Mirai fazendo uma palestra, um pouco antes dele assumir lá o cargo de diretoria no Banco Central. Ele é um cara ponderado, né? Apesar dele ser muito de esquerda e tal, ele é um cara bem ponderado. O que ele falou aqui para os clientes, a gente ficou muito confiante, né, de que ele possa fazer sim um bom trabalho. O Banco Central vai continuar independente, então é um colegiado, né? Então, assim, eu acredito que ele possa dar continuidade ao bom trabalho do Roberto Campos. Ah, que legal. Isso é importante para a economia brasileira como um todo. Com certeza, né? Com certeza. Porque se o Banco Central consegue manter as metas, consegue performar bem, eu acredito que o resto da economia caminha junto, né? Porque teoricamente, você reduzindo os juros e uma inflação se normalizando, o Brasil começa a crescer um pouco mais forte, né? E isso tudo acaba ajudando. Sim. E falando em inflação, atualmente nós estamos com a inflação sob controle. Contudo, na minha perspectiva, isso se deve às altas taxas de juros que a gente passou agora em 2023. Com a diminuição da Selic e do desemprego, você acredita que a gente consiga manter essa inflação baixa? Qual que é o seu olhar
sobre a inflação passada e o que você espera dela agora para 24? Então, a gente estava trabalhando com 9% de Selic para esse ano, né? E a inflação vai ficar em 4,5%, 3,8%, vai ficar por aí. Vai continuar comportado. Todas as projeções sinalizam para isso. Você ter uma sequência de inflação esse ano, nos próximos, bem comportada. Isso seria muito importante. Né? Entendi. E falando em inflação, né, a gente tem o mercado de capitais. A Bovespa já bateu a máxima nos últimos tempos, que foi 134 mil pontos. Sim. Qual que é a sua previsão de crescimento do mercado para esse ano? A gente trabalha com mais ou menos 150 mil pontos no final do ano. A gente começa muito, muito ruim. O Ibovespa está caindo quase 6% esse ano, né? Está 126 mil pontos. Mas a gente acredita que se tudo der certo, os juros continuam caindo, isso possa novamente começar a cortar juros lá nos Estados Unidos, a gente volte a atrair recursos de investidor estrangeiro. Por exemplo, o Ibovespa, o ano passado, subiu 22%. Basicamente, esses 22% foram originados nos meses de novembro e dezembro. Foi um belo rally, né? E a gente começa agora com realização, muito em função dos temores sobre o lado fiscal do Brasil, né? E você acha que esse plano industrial que o governo anunciou hoje à tarde, ele consegue estimular uma nova alta do índice Bovespa? Como que o mercado enxerga esse anúncio que foi feito hoje? Então, se os recursos foram direcionados para as empresas que não têm acesso ao mercado de capitais, isso pode ser positivo, sim. O temor que tem é aquela ideia de você selecionar um setor, né, e criar por sangue, né? Quer dizer, tipo aconteceu com a JBS, vamos dizer assim. Isso não seria legal. Entendi. Então, o mercado vê com otimismo esse pacote que foi lançado hoje. Ele não está vendo com otimismo, não, porque o mercado está acreditando que ele vai criar, vai premiar alguns setores para virar muito grande. Então, entendi. Como eu falei, o exemplo que eu dei foi a JBS, tomou dinheiro do BNDES, a rodo, comprou todo mundo, foi crescendo e deu no que deu, né? Sim. E olhando ainda um pouco dentro do mercado, quais você acha que seriam os setores mais promissores agora em 24, supondo que a gente chegue a 150 mil pontos no final do ano? Olha, dentro do Ibovespa, você tem alguns segmentos muito fortes, uma participação muito grande. Bancos, por exemplo. A Bancos está conseguindo se recuperar daquela inadimplência terrível que teve lá atrás. Com os juros caindo, você retoma os volumes de crédito anteriores, né? Então, bancos, o cenário de bancos é positivo. Você tem mineração, que tem um peso muito grande, a Vale. A Vale vai começar a aumentar a produção de minério de ferro. É lógico que o mundo precisa melhorar um pouco para começar a vender mais, né? Mas ela vende 300 milhões de toneladas por ano. E a China tem que comprar do Brasil, não tem jeito. O que eu te falei, ela consome, o ano passado, 1,2 bi de toneladas, né? A Vale vendeu 300. Então aí você tem a Austrália entregando, além do próprio minério de ferro da China. Então, assim, a China tem alguns sinais de recuperação da indústria siderúrgica, que eles estão com preço muito baixo lá, ela vai continuar vendendo bem e vai ajudar a performar o Ibovespa. E petróleo também, né? Mesma coisa, a gente tem uma gigante aí que é a Petrobras. Se não tiver ingerência na empresa, ela também vai colaborar muito para o Ibovespa buscar essa pontuação no final do ano. Entendi. E me fala uma coisa, o que você diria para quem está começando a entrar no mercado hoje, que está querendo conhecer, que tem curiosidade, que quer caminhar, seguir esse caminho? Você tem várias ações de grandes empresas, super descontadas, a Vale é uma delas. E também existe um produto que é negociado em bolsa que chama fundo imobiliário. O fundo imobiliário que paga dividendo mensal, normalmente eles pagam
10%, 8%, 10% de dividend yield, né, de dividend yield, e você, como pessoa física, não paga imposto de renda sobre esse ganho do dividendo, né, que é mensal, cai certinho. É um produto bem interessante, né? Você tem vários segmentos, você tem shopping, você tem tijolo, você tem papel, segmentos de logística, são vários papéis muito bons. É uma renda passiva, né? Você todo mês vai receber seu dividendo. Isso é muito bom também. E sobre a bolsa, eu acho que assim, as pessoas devem começar a fazer uma diversificação, né? Aproveita o momento do juros ainda elevado, que ele vai cair, né? Então você monta uma cesta, né? Uma cesta de produtos, diversificando, e eu acho que aí é o tempo, né? Você tem que ir aplicando sempre ao longo da vida. Entendi. Uma curiosidade, você acha que títulos públicos é uma boa alternativa também? Sim, para quem entende sobre o longo prazo, o Brasil não vai quebrar, então você não tem risco, né? Mas você tem que cumprir os prazos são longos, né? Então você tem que carregar até o final. O fundo imobiliário você pode carregar, você vai montar renda passiva, reinvestindo-se em novos fundos imobiliários, você vai ampliando seu recebimento, né? E vai formando seu pé de meia para a aposentadoria. Ah, que legal, entendi. Me fala uma coisa, bom, são 5h15, eu acho que você ainda tem mais um compromisso agora já na sequência, né? Você pode deixar um contato, alguma coisa, se alguém quiser falar contigo, se alguém quiser conhecer esse mercado, quiser falar com a Mirai, tem alguma forma? Tem. Ó, meu telefone fixo aqui da Mirai é 2789-2003. Tá, 2789-2003. Isso. Ótimo. E você quer fazer alguma consideração final? Eu preciso te liberar, porque você já vai entrar em outra gravação já, né? Isso. Eu queria agradecer a você, ao pessoal que está participando, né? Eu fico à disposição, se precisarem de alguma coisa, vocês têm meu contato, né? Fiquei muito contente de estar participando desse programa, que está sendo um sucesso. É isso, basicamente, eu agradeço. E vamos acompanhar, né, a nossa Bolsa de Valores. Com certeza. Então tá, joia. Muito obrigado pela atenção, Pedro, por estar gravando comigo mais uma vez. É o segundo podcast que a gente grava, né? Não sei se você lembra, uma vez você foi no meu canal, e hoje, graças a Deus, a gente está aqui de novo. Que bom. Então é isso. Obrigado, Pedro. Fico à disposição, tá? Tá. Obrigado, Mirai, e obrigado a todos que assistiram.